Então vocês abram a vossa Bíblia, aquele que já não abriu ainda, né? 1 Pedro, capítulo 2, página 1326, na Fiel. O versículo 1, ele fala dos obstáculos. Tem muitos obstáculos na vida dos crentes. Aqui fala alguma coisa, né? E o versículo 2, ele fala crescimento espiritual, que todos precisam de crescimento espiritual. O versículo 2, versículo 3, né? E do versículo 4, ele fala pedra do ângulo. O que quer dizer pedra do ângulo aqui, nesse sentido? Quem é a pedra do ângulo? Jesus Cristo. Todos acharam? Então vamos ler então. Versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, no versículo 1, fala dos obstáculos. Então, para nós deixarmos, pois, toda a malícia. A malícia, ela é um obstáculo, que ela atrapalha o crescimento do crente. O crente, ele deve ser simples, ele não deve ser malicioso. Deve ser malicioso, para ele não ser enganado. Tem uma certa malícia, que ele deve ter malícia, como prudência, vamos dizer assim. Então ele deve ter malícia para descobrir as coisas, malícia para o bem. Mas a ser malicioso para o mal é você suspeitar, começar a maliciar algo que você não sabe, você malicia, isso é coisa do maligno. Às vezes a pessoa está inocente, ela não te falou nada, você olha pelo jeito, começa a fazer como um exame, assim, uma análise por fora, e malicia o que a pessoa está pensando, as coisas que não é. Então, é pecado isso, é um obstáculo na vida do crente. Ele olha muito para os outros, não olha para ele mesmo. Porque Jesus disse lá no Evangelho, que ele diz assim, que reparas, falando para os fariseus, que os fariseus reparavam muito o argueiro no olho do outro. Argueiro, ele quer dizer que é um cisquinho bem pequeno, um argueiro. Quer dizer que ele olhava assim, aquele defeitinho no olho do outro, na vida daquele cristão, daquela pessoa. Mas ele estava com uma trave nos olhos dele, eles não enxergavam. Se não tiver uma trave, quer dizer uma viga posta assim, ele não enxergava os defeitos dele. Então, malícia. Aqui então ele diz, depois da malícia, deixar todo o engano, tanto de enganar, querer enganar o próximo, ou ser enganado. Se tem por um hábito
gosta muito de enganar alguém, então deixa. E fingimento, estou detalhando tudo. Então, e fingimento, se está escrito aqui, a gente deve respeitar e detalhar. Trocar em miúdos. Fingimento. O crente deve ser patente, bem, como a palavra vou dizer, bem franco. Eu tiver que falar, ele fala. E o que não deve falar, ele não fala. Mas ele deve ser, não ter fingimento. Finge que é e não é. Isso é que nem um ator. Ele não pode fingir, esconder atrás de algo que cada um, Deus fez cada um diferente do outro da natureza. Não adianta você querer imitar alguém, ou ele é lento para falar, ele tem aquela calma para falar, você vai querer imitar, sai feio. Cada um é de um jeito, cada um. O que nós não devemos imitar, ou querer trazer a bagagem que nós tínhamos, era o pecado. Mas, do contrário, não ser fingido. Ser uma pessoa positiva, franca, aberta, clara com todo mundo, com todos. E ele fala, e invejas. Não, a inveja, a pessoa não vai além à frente. É muito difícil a pessoa ser invejosa, é pecado ser inveja. E todas as difamações, murmurações, aqui fala difamações, começa a difamar o próximo, começa a murmurar, pecado. Então estas coisas só se pode deixar de lado, contanto que Cristo seja o objetivo de nossa fé. Se Cristo for o alvo da nossa fé, o objetivo da nossa fé, com o efeito da nossa fé em Jesus Cristo, o objetivo nosso é esse, o nosso propósito é esse, então vai dar margem ou lado de ação e efeito para o Espírito Santo realizar a obra que Ele deseja em nós. Porque o Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo é que nós crescemos, como vai fazer aqui no versículo 2. Crescer na vida espiritual. Não ficar toda a vida meninice na vida espiritual. A pessoa, o crente que ele é maduro na vida espiritual, ele não fica se escandalizando com pouca coisa. Então ele está num nível espiritual que nada não abala ele. Coisinha corriqueira. Então aí o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nossas vidas. Depois que uma pessoa se converte, ele começa dando os primeiros passos e vai. E agora aqui no versículo 2 é o crescimento espiritual. Ele fala assim, desejai afetuosamente como um menino novamente nascido. Um menino novamente nascido, criança, ele tem aquele apetite, ele quer o leite materno da mãe, o mamá. Toda hora ele quer, ele deseja, porque ele tem fome para ele crescer. Para uma criança crescer saudável, bonita, tem que ser criado no leite materno. Hoje as mães não querem dar leite de mamar, vamos dizer assim, para o seu filho. Dá leite ninho, compra leite, não quer dar o leite materno. Nós, irmãos, tenho quase certeza que quase todos os irmãos aqui, foi criado no leite materno. Só uma criança sadia, criança forte. Então, aqui ele fala, nós deve desejar afetuosamente, como um menino novamente nascido. O leite, aqui ele fala racional, não é o leite, ele está fazendo o leite comparando com uma criança. O leite aqui é o alimento espiritual da palavra de Deus, das Escrituras.
Nós devemos ter aquele desejo de ler a Bíblia, se não ler a Bíblia, mas de ouvir alguém falar da Bíblia. Desejar de ir no local como esse que está falando da Bíblia. Está falando palavra daqui do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e ensinando a igreja como andar no caminho do Senhor. Então ele diz: aqueles que são salvos recentemente, às vezes aqueles que já são salvos há bastante tempo, precisa do leite. O leite racional, sem falsificações. Esse leite que está falando, a palavra de Deus, a doutrina, o que nós ouvimos, não pode ser falsificado. Falsificar a doutrina, falsificar o evangelho, falsificar a palavra, fica uma mensagem light. O regime é bom fisicamente, mas para a vida espiritual nós não podemos fazer regime de entrar o alimento espiritual nos nossos corações pelos ouvidos. Então a palavra de Deus em geral é um fator que sustenta a vida no sentido espiritual. A palavra de Deus. Se nós estamos firmes na igreja, por causa da palavra de Deus, nós ouvimos a palavra dele, o Espírito Santo nos fortifica e nós vamos tocando o barco para frente. E aqueles que afastam do rebanho, porque ele não estava alimentando da palavra de Deus, do leite racional, para que por ele cresçais para a salvação. Cresce, porque você foi salvo, mas vai crescer para ela, para você crescer para a salvação, que um dia nós vamos ter uma salvação completa, porque hoje nós temos a nossa alma, o nosso espírito salvo, que o apóstolo Paulo fala que temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é um penhor, como dizer assim, é uma parcela adiantada que Deus nos comprou, que Jesus nos comprou com o seu sangue, e ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, que consola. Então nós temos o Espírito Santo, é uma parcela, quer dizer que é um penhor, está penhorado, não perdemos mais a salvação. O resto vamos ter na vinda dele. Quando ele subiu, ele enviou o Consolador, para que fique com vós para sempre. Aí agora, na segunda vinda de Cristo, aí ele vem buscar, aí os espíritos, a nossa alma, o nosso espírito que morreu, né? Com certeza nós não vamos estar aqui também, lá o corpo esteja onde estiver, aí o nosso espírito que está lá, ele vem buscar o corpo. O Espírito que vivificou Jesus é o mesmo Espírito que vai nos vivificar também. Porque o Espírito Santo, Deus Pai, a doutrina da Trindade, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo, ele é um só, mas ele habita em mim, habita em você, de cada um e no mundo todo. Não é que vai ter bastante Espírito, é um só. Ele abrange todo o universo. Então aí vem o Espírito buscar cada corpo. Aí sim vai ter os corpos, que o nosso Espírito vão lá, o Espírito o Santo é um só, mas habitando em cada um, e vem buscar cada corpo, onde estiver. Aí é o restante, aí está completa a salvação, corpo glorificado, que aí nessa altura vamos estar no milênio, morando lá. Então aqui fala tudo isso, para que por ele cresçais para a salvação. O crescimento espiritual nosso está apoiado no conhecimento da palavra de Deus para a vida eterna. 1,3 ele fala assim, no 3: se é
que já aprovaste, se é que já aprovastes que o Senhor é benigno. Olha bem o já, para ver se já aprovou. Como que você vai saber se algo é bom, se uma comida é boa, se você não prova ela? Só de você olhar assim, você calcula. Imagina. Agora, depois que prova, você sabe. Então, nós já provamos. Nós temos o Espírito Santo. Ouvimos a palavra dele, ela entrou nos nossos corações. Então, já que gostaram, então aceita. Recebe o Espírito Santo. Que o Senhor é benigno. Fala. Então ele aponta aqui para Cristo Jesus, o Salvador da alma. Agora, pedra do ano, o que quer dizer a pedra? Jesus Cristo, ó. E chegando-vos para ele, quer dizer que vem exclusivamente a Jesus. Fala chegando para ele, chegando-vos para ele. Então ele está falando dos crentes, dos discípulos, dos apóstolos, de nós, ó, chegando-vos para ele, para Jesus. Agora, Jesus, que é pedra viva, Cristo é a rocha, então nós temos que chegar a ele. A rocha, ele é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem reprovou? Israel primeiro. Israel rejeitou Cristo, o seu Messias prometido. Então foi reprovado. Os homens rejeitaram a Cristo e continuam rejeitando a Cristo. Muitos continuam. Não aceita Jesus. Quer ver jogar um balde de água fria no lugar que você tiver, falar do Evangelho. Falar do Evangelho. Mas para com Deus, fala aqui no versículo 4, eleita e preciosa. Então os homens rejeitaram ao que Deus tinha eleito. Quer dizer, Cristo, quando ele veio ao mundo. Está em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo... João capítulo 1, versículo 11. Lá fala, veio para que era seu, o seu povo, os judeus. Os judeus é o povo israelita, o povo de Israel. Antes Jacó, Israel, veio para eles. Jesus veio específico para eles. Era eles que tinham o privilégio de receber Jesus, a nação eleita, e expandiu o Evangelho para as outras nações. É a mesma coisa quando um na família salva os irmãos. Quando um na família, ou dois, aquele ele recebe Jesus. Aí, ele recebeu Jesus, então ele vai pregar para a família. Às vezes a família aceita, e às vezes rejeita. Às vezes rejeita. Só Deus que conhece, sabe isso, quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Então ele disse no 5, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedras vivas, por isso que não é o prédio, não está falando de pedra, de tijolos, cimento, parede. Nós somos pedras vivas. Quem não tem Jesus é pedra. Fala. Morta. Sem vida. Vós também como pedras vivas. Por que nós somos pedras vivas? Porque nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Sois edificado, quer dizer, construído, casa espiritual. Nós reunidos como igreja, então estamos construídos como casa espiritual, onde o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita nos nossos corações.
A igreja reunida, ela tem o Espírito Santo, que é o cabeça do corpo. Jesus, ele é o cabeça da igreja, cabeça do corpo. Então nós reunidos no mesmo espírito, na mesma intenção de fé, de propósito, então nós somos o corpo. Corpo quer dizer que uma reunião tem corpo de bombeiros, não fala isso, o corpo de bombeiro, até chegar ao corpo de bombeiro, porque é uma reunião, corpo, reunido, um grupo, tudo com o mesmo intuito, mesmo propósito, de salvar a vida e apagar incêndios, resgate. Assembleia de Deus, assembleia quer dizer reunião de Deus, nós somos uma assembleia de Deus, o mesmo propósito, a reunião, isso que é. Agora, então, está referindo que a igreja, só que a igreja, ela não é dependente do Estado. A igreja, o Estado não tem nada a ver com esse negócio da igreja. Agora, por causa do prédio, né, é registrado, então por causa do prédio, então tem que prestar conta de tudo, da igreja. A igreja é pessoa jurídica. Então, por isso. Então, aqui, fala, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócios santos. Então, quer dizer que todos nós que somos nascidos de novo, quer dizer, família de Deus, todos que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, aí faz parte da família de Deus, nem que não for batizado nas águas, nem que não é membro da igreja. A família de Deus não é só a igreja batista. A família de Deus, esteja onde tiver, uma pessoa que é crente verdadeiro, crê em Jesus como o único, suficiente, Salvador e Senhor, tem fé, ele faz parte da família de Deus. Não faz parte do mesmo corpo, mas faz parte da família, esteja onde tiver. Tem crente espalhado para esse mundo afora todo, nas outras igrejas, ou chamadas de igreja, porque é reunião. Igreja. Agora, a igreja de Cristo já é diferente. É a que presta conta só com Jesus, não presta conta com homens. Não tem uma sede, não tem uma matriz, porque ela é independente. Depende só de Jesus, de Deus. Entre os irmãos, entre a igreja. Ela é fechada aos negócios. Então aqui, família de Deus e sacerdócios santos. Todos os crentes nascidos de novo são membros do sacerdócio santo, mas Cristo só é o grande sumo sacerdote. Cristo, ele é o grande, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo pastor. Uma vez um perguntou para mim lá em Bauru, na cabina do caminhão, que era de outra igreja, falou, mas não está certo ter pastor humano, viu? Falou para mim, Sebastião, na igreja só tem pastor. Pastor é só Cristo. Eu respondi para ele, eu estava no meio de dois, né, na cabina. Falei, não, a Bíblia fala Cristo, ele é o sumo pastor. Pastor quer dizer aquele que comanda o rebanho da igreja, pastor, bispo, como é que fala lá? Bispo, pastor, agora eu não estou lembrando com aquele Paulo fala, ancião. Quem deseja o biscopado, fala lá em Timóteo, né? Uma excelente obra deseja. Então quer dizer o que comanda, que dirige. Então aqui falam, para oferecer sacrifícios espirituais. Nós devemos oferecer sacrifícios espirituais, mas voluntário.
Nós não oferecemos sacrifícios materiais. Às vezes fazemos algo assim, né, para a igreja. Mas para Deus nós devemos louvor, sacrifício espiritual. Então a palavra sacrifício aqui se refere à cruz e à nossa fé que sempre está naquela obra terminada de Cristo. Se Cristo não tivesse terminado a obra, ninguém tinha salvação. Como que nós vamos pregar que nós somos salvos pelas nossas obras, se nós não terminamos a obra? Se hoje eu posso fazer boas obras, e amanhã posso não fazer mal. Se fosse para ser salvo pelas obras, pela nossa bondade, pelo nosso esforço, nós teríamos que ser 100% sem pecado, puro. Aí não precisaria de Cristo. Mas começando lá na máquina locomotiva, de que Adão e Eva, Adão, ele foi o primeiro homem, ele pecou, entrou o pecado na raça humana. Então ninguém está livre, já nasce em pecado, já nasce condenado. O que tem que fazer para ir para o inferno? Nada. É essa a resposta. Basta nascer e continuar vivendo do jeito que está indo. Vivendo, pode ser um religioso, e morre e pronto. Essa vida é essa. Agora para ir para os céus, que tem um lugar, preparado, Deus já preparou antes este lugar. Deus criou tudo para o homem. Então quer dizer que a obra terminada, se for realmente espiritual, nós, nascido do Espírito, e fala assim, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós devemos, tudo que nós fizermos, que seja do agrado de Deus, é por Jesus Cristo, por meio de Cristo. Todas as coisas devemos fazer, nossas orações, nossos pedidos, nosso louvor, por meio de Cristo. Ninguém vai ao céu se não for por este caminho de Cristo, pela cruz de Cristo. Tem aquele hino que fala, pela cruz para o céu, como é que irei? Se alguém lembrar o nome, quiser cantar ali depois. Então, os irmãos, vimos aqui. Agora, a fé em Cristo, e a cruz. Porque às vezes a pessoa quer só Cristo, ele quer ele como um Salvador, mas não como Senhor. Não quer sofrer por ele. Não é que nós vamos carregar a cruz, já fazer que crucifica no peito, para apresentar tudo. Não. Não é isso. Então, a nossa fé em Cristo Jesus, a fé em Cristo e a cruz, só é aceitável para com Deus, porque significa que quando a fé tem um algo mais como objetivo, mais para procurar fazer algo, produzir bons frutos. A fé em Cristo Jesus, ela, para dar prova para o mundo, que para Deus não precisa de prova, porque Deus conhece no íntimo do ser humano. Deus conhece até o amanhã, não tem como expressar a grandeza de Deus. Deus acontece, não vê o que falou hoje, que o irmão Paulo falou que ontem, já morreu, né? Você soube, irmão José, que morreu de moto, né? Era o dia dele, dia vinda de não sei de onde. Você imagina só? Quantos que estão morrendo? Se esse jovem tiver Cristo, esse moço, feliz. E se não tiver? A oportunidade que Deus dá para nós é aqui nesta vida, mas Deus já sabe quem vai aceitar e quem não vai. Nós não sabemos, então nós estamos aqui para pregar. Então no 6 ele fala assim, por isso também nas escrituras se contém a escritura onde? Isaías 28:16. Pois quem quiser ler lá, lê, mas não vai dar tempo, né? Por isso também nas escrituras se contém, eis que ponho em Sião a principal pedra da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Viu só? Então ele falou que ele põe em Sião, sugere
que a pessoa de Jesus Cristo como a pedra angular da esquina. Quem é pedreiro sabe isso, que começa a amarração. A pedra angular, porque antigamente fazia de pedra. Se for fazer de tijolo, você vai começar a esquina. Vai amarrando assim, né? Para amarrar. Então Cristo é comparado como da esquina da igreja. Ele é a pedra angular. A igreja está tudo, a igreja que são as pedras vivas, nós estamos tudo amarrado, ligado em Cristo. Ele que sustenta nós, irmãos, nós como pedra viva, né, como esse grupo, para poder vir aqui, para poder ficar nesse banco aí que não é fácil, né? Muitos queriam banco, não estou falando aqui, né? Banco com almofada. Você fica confortoso. Quando eu já vi discutir isso em sessão, né? Para confortável, fica caro. Então, vim aqui para ouvir uma mensagem, um sermão, mas para ter isso, essa união, é que está com Cristo, tudo ligado, num só. É isso, por isso. Então, ele é a pedra angular principal. Seja uma que é importante para a nossa fé. E quem nela crer não será confundido. Ele não fica confuso. Será que eu tenho salvação? Será que eu vou perder a salvação? E também não fica envergonhado de dizer: eu sou um cristão. Erguer a bandeira de Cristo, o estandarte de Cristo. Ele tem que, aonde for, ele não ter vergonha de carregar a Bíblia, e de falar. Seja onde for, o cristão é assim, ele é destemido. Abrir a boca para falar quando é preciso falar, quando não é. Então vamos ficando onde nós começamos. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimento, e inveja, e todas as difamações, murmurações. Então Pedro não está pregando salvação aqui para ninguém, é santificação. Ele está ensinando o crente. E nós aqui, pelo que eu estou vendo, é tudo salvo. Só tem uma menina que não sei, a moça. Mas quem sabe o coração tudo é Deus, né? Então quer dizer que estamos pregando aqui Pedro para o nosso bem espiritual. Amém? Então até quarta-feira, se Deus permitir, e vamos cantar o hino. Que hino que vamos? Você já lembra que hino que é aquela para o céu, por Jesus irei? 96? 306? Então, pela cruz, para o céu irei. Vamos cantar aí. Se errar, pode errar esse álbum aí, né? 306, o caminho da cruz, onde Jesus passou. Lá bemol maior.